Pré-pós declinações visuais sobre o 25 de Abril é uma exposição que compreende um período muito específico, de 1970 a 1977, e que, com mais de 300 obras, apresenta um contexto onde se faz uma espécie de aferição daquilo que eram as artes visuais antes e depois do 25 de Abril. É uma exposição que traz obras de artistas muito pouco conhecidos no contexto atual e que recupera esses trabalhos que de alguma forma determinaram o contexto da época, e é uma exposição que não tem um caráter exclusivamente político, é com certeza uma exposição que celebra o 25 de Abril, mas que muitas vezes reflete sobre questões que eram importantes para os artistas antes do 25 de Abril e a maneira como os artistas reagiram à Revolução, celebrando-a, indo para a rua, manifestando-se na rua, e, portanto, todas essas contradições, todo esse cúmulo de experiências absolutamente vitais neste período está refletido nesta exposição, que tem um complemento muito importante em termos documental também, em termos de documentação, quer de livros de artista, cartazes e fotografia, mas não aquela fotografia mais convencional, aquela que nós normalmente associamos ao 25 de Abril, a representação de rua do próprio dia de 25 de Abril, mas fotografia criada pelos próprios artistas. É muito importante perceber que neste contexto a arte portuguesa demonstra uma vitalidade muito importante, e aquilo que esta exposição traz é um panorama geral sobre condições que têm a ver sobre o estatuto, por exemplo, da mulher, a relação de Portugal e dos artistas com o continente africano, através da problematização da chamada guerra colonial, o modo como os artistas de alguma forma se integravam num sistema das artes que era completamente diferente e, portanto, é um retrato bastante amplo, diverso e, como disse, com a apresentação de muitos artistas que têm sofrido de alguma invisibilidade e, por isso, são muitas as surpresas apresentadas nesta exposição. Mas o momento de celebração é um momento de comunhão, e nós temos, por exemplo, atrás de mim uma obra do Nikias Skapinakis, que retoma uma pintura clássica de Delacroix e que, na sua ascendência grega também, vai fazer esta analogia entre a democracia, que é um bem essencial da cultura ocidental, e a Revolução do 25 de Abril. E temos também momentos onde os artistas essencialmente foram para a rua e foram celebrar. Há importantes momentos na arte portuguesa, nomeadamente no trabalho da Anna Atterley, que tem esta série de colagens que, no fundo, são umas descolagens de toda aquela parafernália iconográfica que inundava as ruas. E há também momentos em que, de alguma forma, há elementos como o cravo que são fundamentais na representação desse momento icónico que foi a Revolução, uns desenhos extraordinários do Ângelo de Sousa, ou então esta pintura de Luísa Correia Pereira. E algumas abordagens que perpassam o momento político, como seja esta pintura do Sá Nogueira, das Três Marias. O episódio das Três Marias foi um dos episódios mais marcantes da censura em Portugal. Houve um julgamento que acabou inclusivamente só depois do 25 de Abril, e todas estas tensões são tensões que de alguma forma se veem refletidas nesta exposição. Na exposição temos alguns momentos que não passam exclusivamente pelas artes visuais, nomeadamente o original do poema Revolução, da Sofia de Melo Brainer, e também aquilo que para mim representa um novo tempo no contexto da política nacional, e é um discurso da Sofia de Melo Brainer de 1975 na Assembleia Constituinte. E ao lermos esse discurso, nós detectamos que estão lá as preocupações fundamentais daquilo que deveria ser um Estado moderno e, nomeadamente, a preocupação com a cultura como eixo absolutamente fundamental de uma vivência cosmopolítica e democrática. E temos também, por exemplo, sinalizado aqui nesta imagem muito bonita, Virginia Moura, no dia em que os presos políticos foram libertados aqui no Porto da PIDE, das antigas instalações da PIDE,
hoje Museu Militar do Porto, e esta imagem icónica com a Virgínia Moura a celebrar, no dia a seguir ao 25 de Abril, exatamente esse facto.